Olá, no programa Minuto Saúde de hoje vamos falar sobre controle ambiental na prevenção de alergias, com a doutora Paula Meirelles, médica dos Serviços de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da diretoria da Associação Brasileira de Alergia Regional de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O que devemos fazer para um alérgico ter uma casa saudável? Primeiramente, obrigada pelo convite e oportunidade, né? Então, o paciente alérgico, ele tem que viver num ambiente que seja saudável, e saudável significa melhorar a qualidade de vida para ele, então reduzindo a exacerbação das alergias. O que a gente pode fazer no ambiente para poder melhorar isso? Primeira coisa, melhorar a ventilação da casa. Então, uma casa com uma boa ventilação, uma boa iluminação, que bata sol dentro dos cômodos, né? Principalmente de camas e travesseiros. A limpeza dos cômodos deve ser feita com um pano úmido, ao invés de varrer primeiro, para poder não levantar a poeira, né? Em relação ao ar-condicionado, esse ar-condicionado, ele deve ter uma manutenção semanal dos filtros e da tubulação a cada 2 meses. Então, não há problema do alérgico ficar em ambiente com ar-condicionado, desde que esse ar-condicionado, ele não fique também numa temperatura muito fria, porque vai reduzir muito a umidade do ar e a temperatura, né? Mas e que haja essa manutenção também. As roupas dos pacientes alérgicos, geralmente, a gente vai chegando em maio, quando começa assim a esfriar o tempo, a gente pede para tirar as roupas primeiro do armário, aquelas roupas que estão guardadas, fazer a lavagem dessas roupas para depois o paciente vestir. Então não adianta um paciente asmático com rinite, tira aquele casaco velho do armário e vai usar. E isso com certeza vai ter uma exacerbação, né? Então isso é uma dica. Armazenar essas roupas também em sacos plásticos, bem vedados e guardados em ambientes secos. Os carpetes, se houver carpetes, o melhor é tirar, não ter, né? Piso frio é melhor até para limpar. Se houver carpetes, a gente pede para poder fazer uma limpeza 2 vezes por semana, né? Então, na verdade, é uma limpeza simples, água, sabão e alguns produtos alvejantes que não sejam de odor tão forte, que também irrite a via aérea, né? A literatura mostra que os ácaros de poeira e os fungos são os principais exacerbadores da asma ou da rinite alérgica. Então, onde é que eles ficam mais na casa da gente? Além dos cômodos e dos móveis, principalmente em colchão e travesseiro. Então, isso é importante a gente ter uma capa impermeável para esses colchões e travesseiros, né? E que essa capa seja trocada de acordo com o fabricante, mas geralmente a gente troca a cada 1 ou 2 anos, né? E que aí essa capa nada mais é que um tecido com uma trama tão fechada que não deixa esse ácaro entrar em contato com a respiração. Os travesseiros também não devem ser de penas nem de plumas, porque aumentam a umidade. E uma outra coisa importante é que essas roupas guardadas sejam lavadas. Tem um estudo que mostra que para a gente poder lavar essas roupas a 55 graus por 10 minutos de molho. Isso na prática é muito difícil, mas com máquina de lavar a gente consegue. Então aquelas coisas mais guardadas, mais antigas, uma boa máquina com uma temperatura elevada consegue melhorar. Só com isso a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Sim, muito bem. Aquelas pessoas que têm história clínica de asma, sinusite, rinite alérgica, amidalite, ela pode usar umidificador de ar nos quartos de dormir, principalmente à noite? Uhum. Essa é uma questão muito importante, porque na verdade a nossa orientação é que não. Qual que é a temperatura ideal para um paciente, a umidade, desculpe, ideal para o paciente alérgico? Geralmente em torno de 50%. Então, o que a gente pensa? O tempo está muito seco, está em 20%, eu vou usar um umidificador. E o que o umidificador faz? Ele faz um vapor de água, uma névoa de água. Só que a gente não tem como medir, depois que você ligou o umidificador, o quanto que aquele seu quarto ou o ambiente que o paciente está vai ficar de umidade. E se você elevar muito a umidade, o que vai acontecer? Vai ficar muito molhado e o que a gente vai ter? Acúmulo de fungo e de ácaro. Então, na verdade, você pode piorar o paciente. Então, a gente pede, a não ser sob orientação médica, em alguns casos, em algumas épocas do ano, a gente pede para o paciente realmente não usar. Doutora, uma situação hipotética, uma pessoa que precisa mudar para um local que tem um clima mais frio, essa alergia, ela pode piorar? Então, isso pode acontecer, mas a gente não tem como ter certeza do que vai acontecer. Então, vamos supor um paciente com uma asma alérgica. A gente sabe que, então, é uma associação da genética com o meio ambiente. Então, a gente pensa, se o tempo seco me faz mal, porque irrita a minha via aérea, eu vou mudar para um lugar mais frio. Só que o mais frio, ele pode ser mais seco e pode ter menos umidade, ou pode ter mais umidade. Então, isso vai depender do ambiente, de como que aquela pessoa vai se posicionar ali, como que vai ser essa vida do paciente. Já aconteceu das duas coisas, de ter paciente que melhora e paciente que piora. Agora, uma coisa fundamental aí é a associação da umidade e da temperatura com a poluição.
Não adianta nada você ter uma umidade, uma temperatura melhor numa cidade muito poluída, que a poluição vai funcionar como um irritante da via aérea. Então, na verdade, vai ser, mais uma vez, um conjunto de fatores que a gente vai ter que levar em consideração. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Até o próximo Minuto Saúde.